e amém. Queridos, nós estamos falando sobre os sinóticos e estamos chegando na reta final do nosso estudo, que nós começamos desde janeiro deste ano, para a glória do nome do Senhor. E aqueles que não me conhecem, meu nome é pastor Giovanni Cruz. E pode passar a irmã Rebeca, por favor. E dentro dos sinóticos, queridos, hoje nós vamos estar pegando desde o finalzinho do 19. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 19. Que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, semana passada nós concluímos com a transformação de Zaqueu, a parábola das 10 minas. Hoje nós vamos iniciar Lucas 19, 28, iremos até o final do capítulo 20. Tá? Então, o que nós estamos neste momento? Vamos nos situar geograficamente. Pegando um pouquinho para trás, Jesus ele inicia o seu ministério, tá? Em Belém, próximo ali de Jerusalém, quando ele é batizado no Rio Jordão. Capítulo 4 de Mateus diz que ele volta para o norte, na Galileia, e ele se revela ao povo. É o grande ministério dele. Depois ele começa a descer nas suas viagens, né, do período de 3 anos, onde o foco dele principal é os discípulos. Ele está capacitando os discípulos. Tá? E o terceiro foco do ministério de Jesus, de acordo com os sinóticos, é o momento que ele chega em Jerusalém e que ele vai ter um embate com os líderes religiosos daquele momento. E é esse momento que nós estamos vendo, a última fase do ministério de Jesus. Lembrando aos senhores e às senhoras que o livro dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a preocupação em dizer quem é Jesus e o que Jesus veio fazer aqui na terra. Tá? E então, neste momento, está sendo mostrado de forma plena a sua missão, que foi para resgatar o homem, para reconciliar o homem com Deus. Então, Jesus ele vem para trazer redenção, Jesus ele vem para trazer reconciliação, Jesus ele vem para trazer o perdão, né? E também Jesus ele vem para trazer a propiciação dos pecados e a libertação deste pecado como um todo. E neste momento Jesus ele já tinha passado de Jericó, que nós vimos na semana passada, ele está se dirigindo para Jerusalém. Essa imagem que os irmãos estão acompanhando é a imagem do Monte das Oliveiras, que fica bem em frente de Jerusalém, tá? Eu vou me atrever a descrever um pouquinho aqui, mas eu conheço do ponto de vista teórico, né? Qualquer coisa o João me ajuda do ponto de vista vivencial. Ele, a doutora Valéria. E você está indo no Monte das Oliveiras, essa figura que você está vendo. Vocês estão olhando o Monte das Oliveiras de lado, como se fosse o lado direito dele, tá? Nessa posição aqui, como vocês estão me vendo, que me olham deste lado, para frente, onde tem essa figurinha dourada e azul embaixo, isso é o Domo da Rocha, tá? É uma igreja, vamos usar essa expressão assim, é uma igreja islâmica, tá? É uma mesquita, e esse domo ele é todo feito, revestido em ouro, é chamado de o Domo da Rocha, tá? Então, fica dentro de Jerusalém. Esses irmãos estão conseguindo perceber, tá? Então, fica de frente para Jerusalém. Esse é o caminho que Jesus está fazendo. Ele está descendo o Monte das Oliveiras. Ele está passando por um cemitério que tem aqui, bem em frente tem um cemitério, tá? É um local de um cemitério. E ele vai descer e vai olhar para Jerusalém, tá? Vai enxergar Jerusalém. Essa é a passagem dele. Então, acompanhe comigo a leitura do texto. Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Por que subindo para Jerusalém? Porque semana passada eu falei para os irmãos, Jesus ele estava em Jericó. Jericó é uma das mais antigas cidades que existe no mundo e ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém fica a 800 metros acima. Então é uma jornada íngreme. Lucas ele é preciso e coloca desta forma. E dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, lembrando aos senhores que Betânia era a vila onde morava Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrares achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai e o trazei.
Se alguém vos perguntar por que o soltaste, respondei assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os foram mandados, e acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que os soltas? Respondeu, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, pondo as suas capas sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho suas capas. E quando se aproximaram da cidade, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilando, louvando a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus que lhes dissem em meio à multidão, mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele respondeu, asseguro-vos que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, viu a cidade. Vendo a cidade, chorou, dizendo, se conheceres por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e todos os lados, e te apertarão o cerco. E te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Então Jesus, ele saiu de Jericó. Esse deslocamento de Jericó até Jerusalém é 25 quilômetros, através do deserto da Judeia. Ele desce o Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém. A Bíblia diz que ele está montado num jumentinho. E o porquê disso? Porque quando havia uma entrada triunfal de um general romano que havia conquistado seus inimigos, geralmente esse general, quando adentrava Roma, ele subia numa carroça de ouro, os sacerdotes queimavam incenso, ficava um cheiro que tomava conta de toda a região. Os seus inimigos vinham acorrentados e eram levados para o Coliseu. E lá eles enfrentavam feras perigosas, que, claro, tiravam as suas próprias vidas. Essa era a entrada triunfal daquela época. A de Jesus é diferente. É o rei chegando, só que ele vem de forma humilde, porque ele não vem para promover a guerra, ele não vem numa carruagem de fogo, numa carruagem de ouro, ele não vem cercado por um grande exército, mas ele vem num jumentinho de forma simples. Agora aqui nós observamos, só diminuir um pouquinho o volume, aqui nós observamos que o que acontece com Jesus é que ele vem nessa prerrogativa, para trazer essa mensagem. Outro ponto que nós observamos aqui é a característica do profeta. Observe que ele chama seus discípulos e diz, ide à fronteira, a aldeia fronteiriça, a aldeia mais próximo. Você vai encontrar um jumentinho que nunca foi montado por ninguém. Aí você vê a capacidade profética dele, você vê a autoridade sobre o animal, porque este animal ele ainda não tinha sido domado, ele nunca tinha sido montado por nenhum ser humano. E eles atendem à orientação que é dada por Jesus. Nós percebemos isso. Outro ponto que é determinante aqui neste texto é justamente o momento que ele chega diante de Jerusalém. A Bíblia diz que verso 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Essa expressão no grego é klausen, ela nos denota não um simples choro, mas um choro com soluço. Um choro de um grande pranto, de uma grande angústia, um choro que não pode ser controlado. Agora observe que este choro, ele vai constatar com alegria daqueles que estavam no caminho, porque você, observando o texto acima, no verso 37, diz, e quando se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilando, louvando em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Então Jesus vai montado em um jumento, ele entra, vai adentrar Jerusalém. Nesse momento que ele vai adentrar Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele começa a chorar. Um choro que não pôde ser contido, um choro no ponto de soluçar. É isso que significa o texto. E se você observar a leitura, você vai ver que haviam fariseus, que eram líderes religiosos daquela época, que iam no meio da multidão, que diziam para Jesus assim,
diz para os teus discípulos pararem de gritar hosanas, pararem de gritar a celebração da chegada do rei. Jesus, ele estava triste, porque ele olhava para Jerusalém, e a palavra Jerusalém significa cidade de paz. Mas o que menos havia em Jerusalém naquele momento, e na própria profecia que ele libera aqui, porque no ano 70, alguns anos mais à frente, aproximadamente 37 anos depois, o general Tito, ele cercaria Jerusalém. E é por isso que ele usa essa expressão: se eles calarem, as pedras clamarão. Ou seja, as pedras, elas vieram a clamar. As pedras do muro de Jerusalém que foi destruído, porque a ordem do imperador romano era que a cidade toda fosse aniquilada, e o muro do lado ocidental fosse todo destruído, e foi feito. O templo foi queimado. A história conta que houve um cerco na cidade em que as pessoas morriam de inanição, morriam de fome, que não tinham que comer. Muitas mães chegaram a comer a carne dos próprios filhos para se manterem vivos. O general Tito, quando ele rompe os muros de Jerusalém, que ele entra na cidade, havia uma multidão de cadáveres no chão, em cumprimento desta palavra de Jesus. Agora você entende o porquê que Jesus chorou. Porque Jesus olha para frente e vê uma cidade que deveria ser uma cidade de paz, de adoração, é uma cidade de conflitos. E quando ele olha um pouquinho mais à frente no tempo, ele vê toda a desolação que ia acontecer. E quando ele olha para trás, no tempo também, os seus 3 anos de ministério, ele vê toda a oportunidade que o povo judeu, que todos aqueles que habitavam naquela região, por onde ele caminhou, os caminhos por onde ele passou, que perderam a oportunidade. Quer ver? Olhe de novo comigo o texto. Lucas 19:41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. É clausen, de soluçar, um choro que ele não pôde conter, que vai ter um contraste com toda aquela alegria que estavam ali. E aos pontos dos fariseus dizer assim: eu disse para os teus discípulos pararem de fazer isso. Ele disse: eu não posso fazer, eu não vou impedir. Sabe, queridos, quando nós seguimos a Jesus, ainda que nós não consigamos dimensionar tudo aquilo que está por vir, ou alcancemos aquilo que está ao nosso redor, e nós sermos contagiados com a alegria de ter a presença dele ali, como estavam os discípulos, mesmo assim existem pessoas incrédulas, que querem fazer parar a nossa alegria. Eles não criam em Jesus, eles não comungavam da mesma alegria, e queriam impedir que os discípulos de Jesus tivessem essa alegria. E Jesus disse: eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. E se eu fizer, as pedras clamarão. Continuando o texto, ele dizia: a se conheceres por ti mesmo ainda hoje, o que é devida à paz. A paz por causa do sentido do nome Jerusalém, cidade de paz. Mas isto ainda está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias, ele já profetizando do ano 70, os teus inimigos, os romanos, te cercarão com trincheiras, e foram vários dias de cerco, por todos os lados, e te apertarão o cerco, e se arrasarão os teus filhos dentro dos teus muros. Multidões e multidões de pessoas morreram por inanição, por falta de alimentação. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, os muros foram destruídos, o templo foi queimado, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Nos 3 anos em que Jesus, a auto-revelação de Deus, ao ponto de João dizer assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque ele habitou entre nós. Eles não reconheceram a presença da vinda de Jesus. E por isso houve toda essa circunstância sobre Jerusalém. Eu vou tentar me afastar um pouquinho aqui. Então o Domo da Rocha está ali em cima, ó. É essa visão de frente para Jerusalém. Jesus está descendo naquele sentido ali. Vamos voltar para o texto. Agora a gente vai olhar um outro elemento que aparece aqui no texto, que é o templo. Pode passar, irmã Rebeca. Este é o templo do momento histórico de Jesus. Esse templo é um templo que foi ampliado e foi reformado por Herodes Magno. Herodes
o grande, o primeiro Herodes. A Bíblia vai falar de 3 Herodes: Magno, Antipas e Agripa. Foi um período de 100 anos, uma dinastia. Esse é o primeiro Herodes, aquele que manda matar as crianças. Acontece todo aquele infanticídio lá no início de Mateus. Os judeus, eles vão ter, deixa eu colocar nesse termo assim para você. Vamos pegar a lei de Moisés. Eles vão ter um templo móvel, que é o tabernáculo de Moisés, no período que eles caminham no deserto. Quando chega a Jerusalém, e eles se situam já lá no período de Davi, quando traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele monta uma tenda, que foi um outro. E por último, vem um templo de Salomão. Tá? Templo de Salomão que é atacado pelos caldeus, por Nabucodonosor. Depois que eles voltam dos 70 anos da Babilônia, Zorobabel, que é o governador do período de Ageu, de Zacarias, ele vai levantar o templo. E o texto bíblico de Zacarias vai dizer: porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Este templo ele é ampliado por Herodes, já no Novo Testamento. Levou 40 anos. Ele é feito todo em mármore, branco, e o seu brilho era visto de distante. Esta imagem que os irmãos estão vendo é a imagem da frente. Essas colunas lá do fundo, de trás, é aquilo que a Bíblia chama de alpendre de Salomão. Tem um texto de João que diz que Jesus ele está caminhando no alpendre de Salomão. E eles usavam esse alpendre de Salomão geralmente quando era o período do inverno, porque era muito frio, eles não caminhavam nessa área mais aberta. Essa área mais aberta é conhecida como o átrio dos gentios. Aqui entravam gentios, tá? Qualquer tipo de judeu também podia entrar. Nessa porta dourada é a porta formosa, aquela lá do capítulo 3 de Atos, onde o paralítico é curado. Você entra da porta formosa, você tem o átrio das mulheres, é até onde as mulheres poderiam chegar. Depois você tem um segundo átrio, que é chamado de átrio dos israelitas, ou dos homens, onde os homens poderiam entrar. Nessa subida da escada, que aparece essa outra porta interna, era onde eram entregues os sacrifícios. E a parte maior deste prédio elevado é que é chamado de templo propriamente dito. O grego ele vai usar 2 expressões para templo: Eirion, tá? Quando ele fala de toda a região sagrada, isso aqui foi construído em cima do Monte Sião. Então pegava mais ou menos 16 hectares de distância. Então quando se usa essa expressão, está se referindo a toda a área sagrada. E quando o grego usa a expressão naos, ele está se referindo ao templo, a esse prédio maior, esse prédio erguido, tá? Na leitura que nós vamos fazer, Jesus ele está trazendo a purificação do Eirion, ou seja, de toda a região sagrada. Não é o naos, não é esse prédio erguido, não foi dentro desse prédio levantado que Jesus entrou, mas nessa parte externa, tá? Pode passar, irmã Rebeca. Tem uma visão aqui de lado, tá? Então, ali onde estão as colunas, é o átrio externo, poderia ser usado como átrio dos gentios. Aquelas outras colunas que estão mais no fundo, que aparecem 4 colunas, é chamado de Fortaleza de Antônia. É essa fortaleza que ficavam os soldados romanos, é daí que desceram para prender Paulo, ali em Atos, no capítulo 22, 23, tá? Então é essa fortaleza que se fala. Aqui próximo dessa fortaleza, tinha uma porta mais para o lado, tá? Que era a porta chamada de Porta das Ovelhas, né? É por isso que lá em João 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá. Então Jesus ele era fantástico, ele tomava esses exemplos do dia a dia para trazer mensagens poderosas, tá bom? Então, espero ter ajudado os irmãos aí. Depois a gente pode tentar abrir para algumas perguntas, mas é isso que eu queria que vocês visualizassem, que é essa leitura que nós vamos fazer agora, tá? Pode voltar na segunda, irmã Rebeca. Isso, essa de frente. Então leia comigo olhando para a figura. Um olho no texto, outro na figura. Não sei se é possível. Lucas 19, 45 diz: depois entrando no templo, então na área sagrada, não é no naos, não é no prédio maior. Depois de entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaram em covil de salteadores.
Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficavam dominado por ele. Tá? Então Jesus entra em Jerusalém, Jesus chega no templo, em toda essa região que eu mostrei para vocês, e quando chega aqui, ele vai purificar essa área. Tá? O que acontece? Nesse momento aqui, nós estamos próximo da festa da Páscoa. Eu falei para vocês semana passada que no período da festa da Páscoa, Jerusalém praticamente aumentava em 5 a população. Iam de 80 mil para aproximadamente 40 mil pessoas. Muitas pessoas que vinham da diásporas, de região de fora da Palestina, não tinham como trazer os seus sacrifícios. Bois, cabras, para poder sacrificar. Aí o que foi criado? Foi criado um sistema de poder ter uma venda nessa região de fora. Passe para outra imagem, irmã Rebeca. Nessa região de fora, tá? No átrio dos gentios. Só que a coisa se tornou fora de controle. Fora de controle. Virou um grande comércio, uma grande feira pública, um grande ver-o-peso. E o que é pior? Os líderes religiosos, que são esses aqui de baixo que vão contestar Jesus, eles faziam parte desse lucro, eles lucravam com isso também. Tinha benefício para eles. Então, quando Jesus ele usa essa expressão dizendo assim, está escrito, a minha casa será casa de oração. Jesus ele está se incluindo aqui, porque aqui é a casa de Deus, Jeová. Jesus está dizendo, Jeová e eu somos a mesma coisa, somos a mesma pessoa. Observe uma mudança muito drástica que vai acontecer a partir daqui. Antes desse momento, Jesus, sempre que ele operava um milagre, ele dizia, não dizei nada para ninguém. Não conte que foi eu, não anunciai. A partir daqui ele está dizendo abertamente, eu sou o Messias. Era eu que deveria vir. Ele está mostrando a sua autoridade neste momento. E o que é pior, quando ele coloca da seguinte forma, mas vocês transformaram em covil de salteadores. O covil é um lugar para onde os bandidos, eles correm para se esconder. Jesus está dizendo assim, o templo, que deveria ser casa de oração, o lugar onde a pessoa deveria abandonar o pecado, se tornou no lugar onde o pecado é encoberto. É isso que ele está dizendo neste momento. Jesus está dizendo, vocês trocaram a oração pelo lucro, vocês trocaram Deus pelo dinheiro, houve uma inversão aqui. É a religião que se tornou a religião mercantilista, aonde só se busca o lucro, a facilitação. Olhe de novo quando Jesus disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformaram em covil de salteadores, em covil de ladrões. Vocês inverteram tudo. E eles ficam furiosos. E olha quem fica furioso. Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo, queriam eliminá-lo. Eles não queriam conversar com Jesus. Não queriam demover aquele pensamento de Jesus. Não queriam cooptar Jesus para o entendimento deles. Não quiseram comprar Jesus. Dar um discurso forjado para Jesus. Jesus, olha, nós vamos escrever alguma coisa que você fala e você entra na parte desse lucro também. Eles não queriam isso. Eles chegaram a um ponto em que eles queriam eliminar Jesus. Só interessava para eles acabarem com Jesus. E essas figuras que aparecem aqui eram os sacerdotes que eram ligados a um grupo que era chamado de saduceus, que faziam parte da aristocracia, que tinha o poder nas mãos, e os escribas, que eram ligados a um outro grupo que era dos fariseus, que eram os professores, os mestres da lei, que tinham poder de influência sobre o povo. Mas tanto fariseu quanto saduceu, eles olhavam para Jesus e viam em Jesus uma ameaça. Jesus olhava para os saduceus e via eles como traidores, porque eles tinham se unido a Roma. Para permanecer no poder, eles faziam tudo o que Roma queria.
Jesus via como traidores do seu povo. E os fariseus, Jesus olhava para ele como hipócritas, porque eram aqueles que conheciam a lei, que eram intérprete da lei, mas não viviam aquilo que a palavra dizia. Essa era a visão que Jesus tinha deles. E eles tinham essa visão de ameaça, viam Jesus como uma grande ameaça. Vamos continuar. Capítulo 20. Pode passar, irmã Rebeca. A partir do verso 1. E aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus a ensinar o povo no templo, região sagrada, toda aquela região, e evangelizar. Sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciões, e ao arguí-lo nestes termos, diziam: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Porque Jesus, ele é um mestre, mas ele não foi um mestre ordenado, tá, pelo sistema religioso daquele momento. Ele não era um rabino formal, ele era um líder informal, que vai surgindo no meio do povo e o povo vai reconhecendo. Então, como se ele dissesse assim: Jesus, qual foi a faculdade teológica que você fez? Você é o que, Jesus? Você é bacharel, mestre, doutor? Quantos cursos você tem? Você fala o grego, o hebraico, fluente? Você lê, consegue? Qual é a sua denominação, Jesus? Cadê sua carteirinha de membro? Cadê sua carteirinha de pastor? Quem ordenou você? Com que autoridade você faz isso, Jesus? Aí Jesus vai dizer assim para eles, olha o que Jesus vai responder. Verso 3, respondeu-lhe: também vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus diz assim: não, tá bom, vocês querem colocar pratos limpos? Então vamos lá. E o batismo de João? Era dos céus ou dos homens? Se eles dissessem era do céu, eles estavam automaticamente validando o ministério de Jesus, porque Jesus foi batizado por João. Se eles dissessem não é do céu, eles estavam negando o batismo de João, a autoridade, mas o povo via a autoridade, reconhecia em João a autoridade de Deus. E aí olha o que eles respondem para Jesus. Verso 5. Então eles arrazoaram entre si, começaram a conversar lá. Se dissermos do céu, ele dirá: por que vocês não acreditaram nele? Em outras palavras, se ele dissesse é do céu, Jesus foi batizado por João, então Jesus tinha autoridade do céu. Eles que não receberam o batismo de João estavam fora. Era eles que estariam errados. É isso que eles estão arrazoando aqui. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque estão convictos ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhe explicou: pois nem eu mesmo vos digo com que autoridade eu faço isso. Você entendeu? Jesus está mostrando aqui para eles. Aí vamos continuar. Aí ele vai colocar uma parábola, que é justamente isso que eu expus aqui para os irmãos. Nessa parábola, Jesus ele vai contar a história de uma vinha, de lavradores maus e de outros lavradores. Quem é essa vinha? Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus, o Pai. Quem é a vinha? É Israel. E quais são os frutos que deveriam dar? Frutos de justiça. Porque Israel foi levantado entre as nações para ser uma nação sacerdotal. Israel recebeu a revelação de Deus e deveria comunicar para o povo que estava ao redor. E quem deveria cuidar disso? Quem deveria cuidar disso eram os líderes daquele momento. O texto bíblico vai dizer que eles não fazem isso. O dono da vinha vai requerer estes frutos. E ele manda os servos, que aqui você entende como os profetas. E por último ele vai mandar o herdeiro, que você entende que é Jesus. Mas eles não agem de forma correta. A Bíblia diz que esses lavradores maus, que são justamente os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles se negaram no cumprimento do acordo, ou seja, de dar os devidos frutos que deveriam ser dados. Por isso Deus vai levantar outros trabalhadores, que o texto bíblico chama de outros. E estes outros é quem? A igreja. Quem é a vinha? É o reino. E que nós devemos dar os devidos frutos. E qual é o fruto que nós devemos dar? Nós devemos evangelizar as nações, fazer discípulos. Nós não podemos nos negar a fazer isso. Não podemos cometer o mesmo erro que os judeus cometeram. Então olhe comigo a leitura agora. Verso 9. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha,
certo homem é Deus o Pai, a vinha Israel, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. Os lavradores são os líderes. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou outro servo, mas ele também a este espancaram, e depois o trajaram, o despachou vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então, o dono da vinha, que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que farás, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, passará a vinha a outro. E ao virem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando os olhos, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquela sobre a qual cair ficará reduzida a pó. Então aqui nós vemos Jesus mostrando de forma categórica a postura que os judeus tinham. Observe que aquele choro lá de Jesus também reflete isso aqui, porque aqui no texto, quando ele diz assim, verso 14: vendo, porém, os lavradores arrazoaram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Observe que Jesus, ele é morto fora de Jerusalém. Jesus, ele é preso no Getsêmani, ele é levado à casa de Pôncio Pilatos. Não dá para ver no mapa, senão eu ia mostrar para vocês. Na casa de Pôncio Pilatos, que fica do templo, a casa ficava para o lado esquerdo, alguns metros, e lá Jesus é julgado. Depois de condenado, espancado, ele é levado para ser sacrificado fora de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Justamente batendo com essa parábola que ele está colocando. Prenderam um filho, espancaram um filho e mataram o filho fora da vinha, fora da cidade. E eles perceberam que isso era com eles, tanto que eles ficam muito chateados com esse ponto. Olha o verso 19. Naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuraram lançar mão, pois perceberam que em que referência a eles, e disseram esta parábola, mas temiam todo o povo. Ou seja, o capuz caiu sobre a cabeça deles. Eles entenderam que Jesus estava se referindo a eles. E este outro povo aqui que Jesus fala, que foi tirado o reino e é dado a um outro povo, somos nós. É a chamada da igreja. Nós somos chamados para dar esses frutos que o texto bíblico coloca. Continuando a leitura. Naquela mesma hora, o verso 20. Observando, subornaram emissários que se fingiram de justo para verem se apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-la à jurisdição e à autoridade do governo. Observe, eles são o sinédrio, eles são um tribunal de apelação para questões religiosas contra a lei judaica. Eles não conseguiram encontrar nenhum erro em Jesus que ferisse a lei, que ferisse os mandamentos. Eles contratam, subornam espiões que se infiltram no grupo onde Jesus está. Eles se passavam de justos para observar o que Jesus fazia, para ver se encontrava alguma falha de Jesus contra Roma. É isso que diz o texto, contra a jurisdição e contra o governo. E é o que eles vão fazer aqui embaixo. Olha o que acontece. Então, o consultaram dizendo: mestre, olha a fala deles. Sabes que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Se Jesus diz não paga, ele estava se insubordinando, ele estava promovendo uma rebelião contra o poder daquele momento, o Estado daquele momento. Ele estaria sendo contra o Império Romano. Se Jesus diz paga, ele estava sendo a favor daqueles que são os opressores, mas estava sendo contra o seu próprio povo que era oprimido. Eles colocaram Jesus entre a cruz e a espada. Isso que eles fizeram neste momento.
Aí olha como Jesus responde. Mas Jesus, percebendo-lhes, o arguiu, respondeu: mostra-me um denário. Denário era uma moeda que correspondia a um dia de trabalho. De quem é a esfinge e a escrita? Prontamente disseram: de César. Então respondeu Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados com a sua resposta, calaram-se. Então Jesus enfrenta o ataque direto dos líderes religiosos, ele enfrenta uma artimanha que foi articulada, tá, para pegá-lo em fraude, e ele consegue calar essas próprias pessoas que foram cooptadas, compradas, corrompidas para prendê-lo, para pegá-lo numa falha. E aí vem os saduceus, que é aquele segundo grupo que eu falei para vocês, que são ligados a Roma. E eles vêm com uma questão teológica aqui. Verso 27. Pode passar, irmã Rebeca. Pode passar direto para a próxima. Então nós falamos já da autoridade de Jesus, dos lavradores maus, da questão do imposto. Agora vamos ver a questão dos saduceus. Chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Então dentro desse grupo que haviam, dos grupos religiosos, haviam os fariseus, que acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, acreditavam na vida após morte. E havia um outro grupo que eram dos saduceus. Eles não acreditavam nisso, eles eram um pouco libertinos, eles eram ligados a Roma, ligados às questões políticas, os interesses pessoais. É esse grupo aqui que vai interpelar Jesus. E ele diz: chegando alguns dos saduceus, homens que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu um irmão de alguém, e sendo aquele casado e não deixar filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendentes ao falecido. Essa lei aqui é a lei do leveriato, né, que era uma lei que havia dentro do código da normatização mosaica, e você encontra lá no livro de Levíticos falando claramente isso, como eles se preocupavam muito com a perpetuação, em gerar descendentes. Então imagine que alguém casou e ele não teve tempo de gerar descendentes, morreu. Então o irmão dele mais próximo casava com a viúva, e o filho que fosse gerado era tido como descendência daquele irmão que morreu. E aí eles pegam uma situação dessa, que era factual, e tornam ela uma caricatura, tornam ela praticamente de forma esdrúxula. Olha a colocação que eles fazem. Ora, haviam 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filho, o segundo, o terceiro, e desposaram a viúva, igualmente até o 7º. Por fim, morreram também a mulher. Essa mulher pôs no dia da ressurreição: de qual será a esposa? Então eles olhavam muito para essa questão meio que minimalista, de uma visão míope daquilo que falava o texto bíblico. E Jesus vem e amplia o conceito. Olha o que Jesus diz: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão a casamento. Ou seja, casar é coisa dessa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade estruturada em cima da família. Nós costumamos ouvir e falar e dizer que a família é a célula máter da sociedade. A união entre um homem e uma mulher que vão gerar filhos, que vão perpetuar e assim manter a sobrevivência da raça humana. É isso que se baseia a nossa sociedade. Jesus está dizendo isso é uma realidade deste tempo, desta era. Aí olha o que ele vai colocar: mas os que são ávidos, por dignos de alcançar a era vindoura, que é o reino futuro, e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem dão em casamento. Jesus está dizendo, vai haver um novo tempo, uma nova era, em que ela não vai se basear nesses princípios que vocês realizam. Ela não se baseia no casamento, não se baseia na estruturação da família, não se baseia nas práticas sexuais. Na era vindoura, a estruturação social vai ser outra, totalmente diferente. É isso que ele está falando. E ainda ele vai dizer: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Aqui Jesus dá 2 cacetadas nele. Primeiro, Jesus defende que existem os anjos, esses seres incorpóreos, esses seres espirituais, que eles não acreditavam. Segundo, Jesus ele mostra essa vida eterna, essa realidade pós-morte. Verso 37.
e que os mortos hão de herdar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram interrogá-lo. Jesus poderia pegar qualquer referência bíblica do Antigo Testamento, mas ele pegou justamente a referência da sarça ardente, de Êxodo capítulo 3. Por quê? Porque Moisés é o ícone da fé hebraica. E tudo que Moisés e os profetas falaram estava se cumprindo por Jesus. E Jesus diz, quando o próprio Deus estava conversando com Moisés, quando ele estava vocacionando, estabelecendo o que Moisés deveria fazer, delineando a missão de Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há muito tempo. E Jesus vai dizer: Deus não é Deus de mortos, Deus é o Deus de vivos, porque para Deus ninguém morre. Para Deus nós deixamos essa existência e passamos a outra existência, mas sempre estaremos vivos na sua presença. Nós estamos vivos aqui nesta realidade, o adorando em espírito e em verdade. O dia que esse tabernáculo, esse corpo sucumbir, não houver mais ar nos nossos pulmões, o coração não bater, não bobear mais o sangue, o cérebro não estiver mais funcionando, nós seremos recebidos na glória pelo Senhor. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é um Deus de vivos. É isso que Jesus coloca aqui. E observe que quem responde, concordando a resposta de Jesus, parabenizando, elogiando, são os escribas, não são os saduceus. Eu disse para você, fariseus, professores da lei e escribas, era o mesmo grupo. Saduceus é um outro grupo. Quem pergunta para Jesus é saduceu. Quem pega a resposta são os saduceus. Mas quem elogia são os fariseus, porque eles acreditavam na ressurreição. E Jesus valida aquilo que eles tinham a fé. Verso 41. Mas Jesus lhe respondeu: como podem dizer que Cristo é o filho de Davi, visto que o próprio Davi afirmou no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chamou de Senhor. Como pode ser ele seu filho? Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo: eu sou o Cristo. Como homem, eu sou da descendência de Davi. Eu sou filho de Davi. Mas como Deus, eu sou Senhor de Davi. Aqui ele está escancarando, ele está colocando de forma explícita as suas duas naturezas. Observe que ele usa a expressão Cristo, ele não usa a expressão Jesus, porque o Cristo de Deus é aquele que comunga na sua própria pessoa a natureza humana e a natureza divina. Cristo era 100% Deus e 100% homem. Ele está dizendo, como homem da descendência, eu sou filho de Davi. Mas como Deus, eu sou Senhor de Davi. É isso que ele esclarece para eles. E por último, para nós finalizarmos, e o Robert poder fazer a pergunta dele, sei que ele está com o caderno ali já pronto. E ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que é aquele mesmo grupo lá dos fariseus, que costumam andar de vestes talares. Muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas. Para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, aqueles que manipulam a fé dos outros, aqueles que se apropriam daquilo que não lhes pertence, em nome de Deus. Tem aparência de austeridade, de fé, de compromisso com Deus, mas a intenção do coração são como aves de rapina, apenas para dilapidar aquilo que pertence a terceiros. Ok? Irmã Rebeca, pode passar para a última? Então, o que é que Jesus nos ensinou hoje? Jesus nos ensinou que a sua autoridade vem dos céus, que Deus chamou a igreja para a missão de fazer discípulos, né? Eu costumo dizer que essa passagem que nós lemos
é a chamada missionária da igreja, né? Jesus chamou a igreja para alcançar os povos, alcançar as nações. Verso 13, devemos agir com justiça, ou seja, o que é de Deus e o que é de César, né? Esse problema do imposto já existia desde o tempo de Jesus, muito mais hoje, né? Vai chegando dezembro, haja arrumar papel, haja preparar tudo para o imposto de renda. Mas devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é fácil, né? Mas temos que cumprir. Quarta, Deus é um Deus de vivos e não Deus de mortos. Entenda, a morte do crente não é para satisfazer os pecados. A morte do crente é a nossa última etapa na vitória contra o pecado. É quando nós deixamos esta realidade e adentramos a realidade celestial. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos às falhas. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por isso que a Bíblia diz: aquele que for perseverante até a morte, este receberá a coroa de vida eterna. Então a morte para o crente não é uma satisfação dos nossos pecados, porque eles já foram todos perdoados lá na cruz do Calvário. A morte para o crente é a última etapa no processo da nossa salvação. Quando nós deixamos essa realidade e adentramos na realidade eterna. Tá? No quinto ponto, como homem, o Messias era filho de Davi, e como Deus, o Messias era senhor de Davi. E quando ele chama a atenção sobre os fariseus, eu costumo dizer que a religiosidade que despreza a palavra de Deus, ela é danosa para o homem. Os escribas eram vistos como homens religiosos, que davam dízimo até do cominho e da coentro, mas, no entanto, eles estavam longe daquilo que era o ensino da palavra de Deus. Amém? Gente, ainda temos tempo para 2 perguntas, eu acho. 11h20. Se tiver alguém, fique à vontade. Senão a gente vai encerrar. Domingo que vem vai ser o capítulo 21. No segundo domingo vai ser o 22 e o 23. E no terceiro domingo, 24, e a gente conclui os sinóticos. Diga, Robert. Se Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, o que será de nós? Porque é uma informação muito importante para as nossas vidas. O que será de nós depois da morte? Olha, depois da morte, o texto bíblico, ele tem a Bíblia tem poucas citações sobre isso. Lucas 16, Jesus dá o exemplo lá do Lázaro e o mendigo, né? Diz que existe um estágio intermediário, onde o homem estará aguardando esse momento da ressurreição, e o porquê do homem precisar ressuscitar. Porque quando Deus ele cria o um homem como um ser, o ser humano. O que é o ser humano? É esse ser dotado dessa parte material e da parte imaterial. Quando nós morremos, há uma separação. A palavra morte, no grego, thanatos, quer dizer separação. Então o homem ele não está no formato que Deus planejou, que Deus projetou. E essa separação só vem por causa do pecado. Então, este homem que morreu, ele não está do jeito que Deus quer, mas ele está na glória descansando, nesse estado intermediário. Ele vai voltar ao seu espírito, o corpo vai ressuscitar, para ele voltar a ser completo de novo, claro, num corpo glorificado e transformado, para assim poder estar eternamente com Deus. Tá? Então, após a morte, um local de descanso, para o momento da ressurreição, e depois viver eternamente com Deus, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 13. Uma outra? Mais uma pergunta? Se tiver, gente, fique à vontade. Aqui, ó, a irmã aqui. Diga o seu nome, que aí eu não sei o seu nome. Que vergonha. Pera, deixa eu só achar. Meu nome é Bianca. Tudo bem, Bianca. Só achar aqui, ó. Fique à vontade. Eu posso perguntar uma? Depois o irmão Marcelo levantou as Deixa eu duas mãos. tomar a frente dela, tudo bom? Então, aquela passagem na cruz que ele fala para o ladrão, né, que estava morrendo ali também, que ele estaria no paraíso, hoje mesmo. Essa palavra paraíso é a mesma palavra que é usada no Antigo Testamento para Éden. Tá? Então, o que é o paraíso? O paraíso é o lugar onde está a presença de Deus. Tá? Então, nós entendemos dentro da nossa forma de pensar, na nossa filosofia, a gente sempre imagina como se fosse um espaço físico, né?
mas imagine como um local da presença do Senhor. Então, quando Jesus ele diz assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nós entendemos, à luz de Lucas capítulo 16, e também do texto de 1 Coríntios 5 de Paulo, que existe um estado intermediário, onde esse espírito, que é o fôlego de vida, ele vai ficar aguardando até o momento da ressurreição. Então, é este lugar que Jesus estava falando. Mas esse aguardar é consciente? Consciente, consciente. Que se a senhora olhar Lucas 16, a Bíblia diz que eles estão conscientes lá. Estão conscientes. Desculpa, eu já vi aqui, é porque eu vi em outra tradução, agora eu entendi melhor nessa. Não, mas pode falar. Qual era a sua dúvida, pode ficar. Que a gente pode, de repente, pode ser de outro irmão aqui. Que ele, no versículo 34 do capítulo 20, que ele fala assim, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Aqui, nesse caso, ele está falando já depois da ressurreição, certo? Perfeito, perfeito. Já nesse era corpo isso que eu não glorificado. estava entendendo, se era... Aí, se a senhora pegar 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai ampliar mais essa ideia, tá? Porque se a senhora pegar, por exemplo, as cartas de Paulo, você não vai ver Paulo dizendo Jesus disse e Jesus citou, né? Por quê? Porque Paulo, quando ele se converte, de acordo com Gálatas capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo ele se converte lá em Damasco, ele desce para um deserto, que é chamado deserto da Arábia, onde tem umas cavernazinhas pequenas, onde os beduínos ficam, tá? Paulo ele pega tudo aquilo que ele estudou, todos os seus estudos ao pé de Gamaliel, e vai fazer uma releitura disso, a partir do quê? Da experiência que ele teve no caminho de Damasco. É por isso que ele chega a dizer em Atos assim, o que eu aprendi, eu não aprendi de homem nenhum, eu aprendi direto do Senhor. Então Paulo, ele vai pegar os ensinamentos de Jesus, tá? Aquilo que depois ele vai absorver com o tempo, e ele vai aplicar isso na prática para nós, tá? Então 1 Coríntios capítulo 15, a senhora vai encontrar esse processo da metamorfose, 1 Coríntios capítulo 5 também, ele vai falar isso, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, ele vai mostrar esta realidade já dentro de uma perspectiva paulina, dentro da igreja. Porque Jesus, quando ele fala desse processo da era vindoura, ele tem muito uma perspectiva do reino de Deus, tá? Essa é a perspectiva que Jesus tem. Ele não tem uma perspectiva de igreja, de povo, tá? Então, aí esse que vai dar uma pequena diferenciação. Mas neste ponto, e lá em 1 Coríntios 15, ele está falando dessa vida eterna, dessa realidade pós essa existência aqui, tá? Que essa existência aqui é uma existência transitória. A nossa existência final é essa realidade com Deus. Posso fazer mais uma pergunta? Posso? Pode, fique à vontade. É só para organizar a linha do tempo. Então, a gente tem ali o seio de Abraão, onde eles estavam conscientes. Isso. E, enfim, só que sem a presença de Deus. Não, na presença de Deus. A presença de Deus está lá. Aí você vai ter o lugar de sofrimento, que fica bem na frente, né? Que está lá. Quando a gente fala de presença de Deus, é no sentido da comunhão com o Senhor. Porque quando a Bíblia fala de morte, ela vai falar de 3 tipos de morte. A morte espiritual, que acontece lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, ele se separa de Deus. A morte física, que é consequência dessa separação, quando o texto bíblico diz, se comeres do fruto, certamente morrerás. Aí nós vamos ver que Abraão morreu, Eva morreu, todos morreram. E vai ter uma terceira morte, que a Bíblia chama de morte eterna, tá? Essa morte eterna que é o lago de fogo, que a senhora vai encontrar lá em Apocalipse, tá? O que é essa morte eterna? Essa separação eterna de Deus, porque tanto a morte espiritual, existe solução para ela, que é aceitar Jesus como Salvador e ser regenerado. A morte física também tem solução, que vai ser a ressurreição, mas a morte eterna não tem. É um estado final e fixo do homem. O homem não tem mais como voltar. Tá, perfeito. Aí esse é o primeiro ponto. Aí o segundo é quando ele está fazendo a ressurreição da filha de alguma autoridade. E aí ele fala que ela está apenas dormindo. Perfeito. Ali, tanto naquela passagem, quanto na passagem também de Lázaro, ele usa essa expressão, ele está dormindo. A senhora vai encontrar também o próprio texto de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, aqueles que dormem, não quero que seja ignorante em respeito àqueles que dormem. Essa expressão é um eufemismo, é uma figura de linguagem, tá? Todas elas vão ser usadas sempre como um abrandamento para essa questão da morte. É como a gente usa nos dias atuais, né? Alguém morre, diz, alguém descansa nos braços do Senhor, alguém passou para a glória. Isso é um eufemismo, tá? É a mesma coisa que acontece lá. Tá, perfeito. Vou passar para o nosso amigo.
Tá, o Marcelo. Marcelo, tu tem 20 segundos. Obrigado. É rapidinho. Em relação à pergunta dela, pegando o gancho, que é sobre essa ressurreição dentre os mortos, né, que não se casam, não se dão em casamento, não podem morrer porque são iguais anjos, são filhos de Deus. Ele está falando em relação ao período vindouro no sentido do milênio, ou no sentido já de pós-milênio, no caso? Nesse caso, vamos colocar na seguinte situação. Porque quando a gente fala de milênio, na verdade, nós vamos ter três correntes teológicas, né? Aí eu teria que explicar cada uma delas para vocês entenderem. Mas deixa eu tentar fazer de forma bem simples. Vamos entender que esse momento aí que ele está falando isso é o depois da vinda em glória, tá? Porque o que vai diferenciar dessas correntes teológicas? Ele tem uma corrente teológica que vai dizer que Jesus vai vir invisível. A vinda dele vai ser em duas partes, uma invisível e uma visível. E a outra que ele vai vir só visível, tá? Então vamos pegar que seja essa parte final aqui, só visível, que é comum para os dois entendimentos. Então é depois da vinda em glória, né? Então o morto em Cristo ressuscitou, foi transformado, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, tá? E ele já vive esse novo estado, tá? E nesse momento que ele está falando aí, já é depois de ter passado pelo processo da transformação, de estar no estado de glorificação. Qual é o nosso estado hoje? Hoje nós estamos no estado que nós chamamos de estado de redenção. Antes de aceitar Jesus como Salvador, nós somos escravos do pecado. Eu aceito Jesus como Salvador, meus pecados são perdoados, estou no estado de redenção, meus pecados foram perdoados. Mas eu continuo tendo a possibilidade de pagar, de pecar. Vai chegar um momento que eu vou atingir um novo estado, que é o estado de glorificação, que é esse momento aí, onde eu não vou pecar, onde eu não vou precisar casar, onde não é precisar casar, porque casar é bom, de repente precisar casar, pode ser entendido de forma errada, onde você não vai casar, onde não vai ter filhos, entendeu? É um estado de glorificação. Entendi. Tá? Só mais um pouquinho. Então, assim, se for em relação ao milênio, que eles vão acabar de ter o corpo ressurreto, isso. Vai ter um grupo que vai ser os sobreviventes da grande tribulação, os remanescentes. Esse grupo que vai entrar no período do milênio, eles... acho que a Bíblia não deixa muito claro. Assim, essa corrente, que no caso é que você está usando, é a corrente milenista, ela entende que vai ser real, tá? esse reino de Cristo, e que realmente vão haver esse grupo de pessoas que ainda não passaram pelo processo da transformação. Pois então é como se convivessem juntos essas pessoas normais, que vão continuar progredindo ao longo do milênio, tendo filhos, junto com as pessoas que têm o corpo ressurreto, que são como os anjos. Perfeito. Tá? Como os anjos que Jesus fala, na verdade, aí, não é necessariamente o corpo. É porque os anjos não procriam. E os anjos, eles não são uma raça, tá? É mais no sentido sexual que ele está usando essa expressão, tá? E não o corpo em si, porque esse corpo vai ser um corpo semelhante ao de Jesus. Eu não sei se é igual ao dos anjos, pode ser e pode ser que não. Quando ele usa essa expressão como os anjos, é no sentido da procriação. E os anjos, eles não são uma raça e por isso eles não geram filhos. É nesse sentido aí, tá? Para o meu irmão lá. Bom dia, irmão. A graça e a paz. Graça e paz, irmão. Irmão, Só troca o microfone, que eu acho que o seu está melhor, irmão. Isso. Bom dia, irmãos. A graça e a paz com todos aí. Só voltando naquele texto de Mateus, deixa eu pegar aqui, Mateus 17, 1, 13. E Lucas 9, 28, de 28 a 36. 9, 28 a 36. Lá menciona sobre Jesus, João, Pedro e Tiago. Perfeito. Certo? Lá apareceram 3 anjos de luz, né? Ou seja, estava como anjo de luz. Então, nesse caso, é uma base que há um lugar onde ficam, né? Onde ficou, no caso, Moisés e Elias. Elias. Será que também pode dar resposta para a pergunta da irmã, onde? Porque ontem eu ouvi falar sobre o purgatório, né? Certo? Até um estudo estava falando sobre isso. E será que isso é uma base teológica sobre esse lugar que iremos, ficaremos? Tá. O purgatório, ele é essa doutrina sintetizada pela Igreja Católica. Na verdade, nós vamos ter algumas teorias para a morte, né? Nós vamos ter a teoria da imortalidade da alma, nós temos a teoria do purgatório, nós temos a teoria da reencarnação, nós temos a teoria do sono da alma, que a irmã acabou de tocar. Quando ela perguntou isso, acho que ela já ouviu alguma coisa nesse sentido.
mas nós refutamos todas essas teorias, né? O purgatório ele vai surgir como uma forma de um abrandamento para a questão do pecado, porque tipo assim, vamos imaginar uma pessoa que viveu de forma justa, íntegra aos olhos do homem, né? Esse homem não pode ir para o inferno, tá? Só que a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, ela não depende do empenho humano, ela é pela graça do Senhor ao reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por mais bom que o homem seja, a Bíblia diz que nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, o homem de si mesmo ele não pode se salvar, ele só pode ser salvo pela graça através de Cristo Jesus. Então o purgatório ele vem surgir como uma resposta, um viés teológico para tentar abrandar essa situação. Então imagina essa pessoa que não confessou, ele vai para esse estágio, lá você vai fazer as preces, as orações, ele vai purgar o pecado dele, aí ele ascendem para esse estado de glorificação. Seria mais ou menos essa a ideia que é colocada. Não, seria no caso onde apareceu esses anjos, onde estava Elias. Isso, aí essa questão de Elias, eu entendo que fica mais bem explicado, não por esse olhar cristão, mas imagine pelo olhar judeu. Ali onde eles estão, aquele momento, que é o Monte da Transfiguração, é a Palestina, tá? Vamos pegar só o exemplo de Moisés, não vou nem pegar o exemplo de Elias. Moisés, por exemplo, ele não entrou na terra prometida. Moisés, ele comete o pecado, né, desobedecendo ao Senhor, ele morre em Moabe. Ele sobe no monte, ele só enxerga a terra. Nesse momento aí, nesse momento da transfiguração, ele está pisando na terra prometida. Ou seja, o que esse texto ensina numa visão judaica? Não estou nem olhando com uma visão cristã. Um judeu olhando para esse texto, ele entende que a justiça de Deus, porque Deus havia liberado a palavra, impediu Moisés de entrar. Ele morre em Moabe. Mas a misericórdia do Senhor, através de Cristo Jesus, permitiu Moisés pisar na terra prometida naquele momento, tá? E de Elias a gente teria que conversar mais um pouco, só que o nosso tempo já foi, tá bom?